Beleza. Então, gente, como eu estava falando, estava vendo a movimentação suas lá no YouTube. Como a gente ficou um bom tempo sem encontrar de forma síncrona, é difícil para mim saber em que pé que vocês estão em relação à matéria. Lembra que a gente começou as aulas assíncronas, elas começaram lá de sistemas de partículas. Eu nem estou aqui com... isso é até uma coisa boa para falar, né? Então, basicamente, assim, aqueles resultados de sistemas de partículas são resultados importantes no sentido de que é uma introdução ao formalismo de corpos rígidos. Porque um corpo rígido, como a gente falou lá, constitui um sistema de partículas, mas as distâncias entre as partículas são fixas, tá? Então, por isso que tem toda aquela introdução de como tratar os sistemas de mais partículas, porque antes o que a gente estava fazendo era basicamente tratar o corpo inteiro como uma partícula só, né? Porque basicamente a gente estava olhando só para o movimento do centro de massa. Tá? Então, vão ter exercícios daquela, na avaliação, vocês vão ser cobrados, vocês vão ver pela lista 3, de exercícios relacionados muito exclusivamente a corpos rígidos, tá? Mas aquele conteúdo não deixa de ser relevante, né? Até porque muitos resultados que a gente acabou derivando vêm lá daquele resultado de sistemas de partículas, tá? Então, retomando essas aulas assíncronas, nós vimos, então, resultados importantes de sistemas de partículas, a gente definiu centro de massa de maneira mais formal, a gente falou sobre o que é a energia cinética de um sistema de partículas, que basicamente, o que a gente está fazendo quando eu vou falar da energia cinética de um corpo rígido, ou do momento angular de um corpo rígido? Basicamente, eu estou fazendo um somatório para todas as massinhas do corpo, né? Então, se eu sei a energia cinética referente a uma partícula, a energia cinética relativa ao corpo rígido, eu tenho que fazer a energia cinética relacionada a todas as partículas. Só que agora, o corpo, ele pode tanto transladar como girar em torno de um determinado eixo, né? Então, a gente tem que levar em conta, quando a gente deduz isso, né? Quando a gente vai computando aquele somatório, a gente vê exatamente que eu chego nessas duas contribuições, da energia cinética do centro de massa, que se locomove, né, em relação a uma origem, que é, né, a energia cinética de translação, mas também da energia cinética de rotação. A gente vai até retomar, se der tempo, no finalzinho da aula, essa expressão mais geral, mas se não, na próxima aula a gente já tem que mexer com ela, tá? Então, foi isso, né, primeira etapa, e aí a gente começou a falar das variáveis de rotação. Essa aqui eu já tenho os slides aqui para mostrar para vocês, basicamente, né? Então, eu comecei a falar de rotação lá de cinemática, né, que era só para revisar lá de Física 1, aqueles parâmetros mais importantes, né, relacionados à rotação. E o primeiro que aparece lá é a velocidade angular. E em relação às dúvidas que eu pedi para vocês apresentarem lá, algumas pessoas comentaram que tiveram dúvidas para entender esse caráter vetorial da velocidade angular, né? Então, recapitulando esses conceitos principais, né, gente? Quando a gente fala de velocidade angular, o módulo dela corresponde à taxa de variação desse ângulo, né? Do ângulo que você olha para um determinado ponto ali, né? Eu destaquei aquele pontinho preto. Então, você olha para um determinado ponto, você vê o ângulo de varredura que ele faz num dado intervalo de tempo, né? Então, ômega, também representado como teta ponto, né? Quando a gente for fazer exercício que envolve Lagrangiana, por exemplo, né? Então, essa, às vezes, pode ser a expressão que a gente vai utilizar, tá? Então, teta ponto ou phi ponto, né? Dφ. Só que a gente vai atribuir um caráter vetorial à velocidade angular. Então, eu não sei se vocês conseguiram perceber, tentei explicar isso bem nos últimos vídeos da última aula. Vocês entendem essa questão da regra da mão direita, pessoal? Ficou claro isso? Então, imagina que nós temos um disco girando aí, como está mostrando nesse desenho. Vamos começar com o primeiro sentido aí da velocidade angular, ela está girando no sentido anti-horário, né? Então, para eu ficar certo aqui para vocês,
Então, tá lá meu disquinho, o disco gira no sentido anti-horário. Essa é a regra da mão direita, ó. Seus dedos vão lá, indicam o sentido de rotação, e o seu dedão indica a direção e o sentido desse vetor velocidade angular, tá? Então, olha, eu tenho uma rotação em torno do eixo Z, não é verdade? Então, deu o dedão para cima. Então, a direção da velocidade angular é o eixo Z, e o sentido é Z positivo, porque o dedão ficou para cima. Se agora esse disco gira em sentido horário, então, ó, horário eu tive que mudar. Eu continuo com a mão direita, mas eu mudei, né, o movimento aqui dos meus dedos. Então, eu continuo, ó, o eixo de rotação continua sendo na direção Z, só que agora ficou dedão para baixo, tá? Então, velocidade angular dada lá o seu módulo em radianos por segundo, dφ dt, mas o seu, é aqui mesmo, o seu vetor apontando ao longo do eixo de rotação. Então, marquei aqui com asterisco os resultados mais importantes que a gente tem. Para você estabelecer o sentido de rotação, use a regra da mão direita. Tudo bem aí? Sim, sim. Tá? Então, quando a gente vai falar de rotação agora, o corpo gira e tal, o vetor ômega, né, é um vetor, é um dos principais. Você sempre vai ter que aplicar a regra da mão direita e perceber onde que está esse vetor ômega, tá? Então, é fundamental que você entenda isso. Aí, nós partimos para quê? Nós partimos para identificar o vetor V, né? Então, olha, onde V é dado pelo produto vetorial ômega VEC R. Então, lembrem, tipo assim, o que isso acrescenta em relação lá à nossa física básica? Então, antes, o que a gente estava vendo, pessoal? A gente tratava, geralmente, ó, imagina que aqui você tem um corpo rígido, só que a gente estava, aqui está o seu eixo, né? Aqui está o seu eixo de rotação, imagina que aqui é o meu eixo Z, e aqui está a minha particulinha, né? Vamos supor que essa partícula, então, ela gira com velocidade angular em torno do eixo Z, e aí a gente tinha ali, ó, antes eu sempre falava assim, V é igual a ômega R, não é verdade? De onde que vem essa questão aqui agora, isso virou um produto vetorial? Na verdade, isso é essa é a forma mais geral de você descrever essa velocidade tangencial de qualquer ponto do corpo. Por quê? Porque esse caso simples, onde a velocidade, onde o ômega é sempre perpendicular ao R, vai acontecer em situações especiais, onde a origem, por exemplo, ó, a origem coincide lá com o seu centro do disco, tá? Coincide lá com o seu eixo Z. Então, olha, quando você faz ômega VEC R, o que é R? R é o vetor que localiza a sua massinha em questão, né? Pode ser um disco, pode ser uma partícula girando, tá? Tanto faz. Então, quando você vai localizar essa partícula, você vê que o ômega está para cima, né, gente? Ó, então, o ômega está para cá. O ômega é um vetor que está na direção do eixo Z. E o R, independente de onde está a sua partícula, né, se está no meio do disco, está lá na ponta, você vê que o ômega é sempre perpendicular a R. Então, não sei se vocês conseguem perceber o que eu estou falando aí, ó, mas quando eu fizer, como é que você faz a regra da mão direita para você determinar o vetor velocidade linear? Aqui você pode ver simplesmente, ó, quando a partícula está nesse ponto, a velocidade linear, vocês concordam que ela está para onde, gente? Ela aponta para onde? A linear. Ó, a partícula está girando no sentido anti-horário em torno do eixo Z. Naquele ponto que eu destaquei ali de preto, para onde que aponta o vetor velocidade linear? Ele está entrando? Entrando, exatamente. Então, o vetor velocidade linear, ele está aqui. Como é que eu sei isso? Isso é uma definição que a velocidade é tangente ali à trajetória. Não é isso? Então, isso é uma coisa que você já conhece. E aí você vê exatamente, ó, que essa velocidade entrando, ômega é perpendicular a R. Então, ó, concordam que ômega é perpendicular a R, gente? Olha o meu dedão entrando, ó. Ômega, VEC R. R tá lá, ó. Dá o dedão entrando,
certinho, tá? Então, você sempre pode pensar em termos vetoriais, só que nesse caso mais simples, com essa origem posicionada bem aí coincidente com o centro, você tem que ômega e R são perpendiculares, ó, ômega é perpendicular a R, isso é um caso especial em que isso aconteceu, então você só ficava tratando do módulo de V, basicamente, porque, ó, se você pensar na forma geral, ômega, VEC R, você teria que colocar o módulo de ômega, o módulo de R, vezes o seno do ângulo, e o seno era 90. Então, a gente sempre estava tratando de olhar para as rotações, meio que pensando bem ali no centro do disco, no centro do cilindro, e vendo as coisas rodando em relação a uma origem específica naquela posição. Tá? Basicamente foi assim, a gente não tratava o movimento de rotação em torno de uma origem diferente dessa. Tá? Por isso que a gente sempre ficava, V igual a ômega R, V igual a ômega R. Tá? Então, quando você está tratando de um caso geral, você vai levar em consideração essa escrita como um todo, tá? Igual a ômega VEC R. Nem sempre você vai ter que, dependendo de onde está localizada a sua partícula, ômega não é necessariamente perpendicular a R. Concordam, pessoal? Entendem isso que eu estou falando? Como é esse caso aqui, ó. Aqui eu peguei, olha, qual que é a origem que eu estou olhando o movimento? Estou olhando aqui a minha origem, o meu sistema XYZ, e a minha origem aqui está fora do corpo, né? Quem que é o meu vetor R? R é igualzinho a esse vetor, a mesma definição. R é o vetor que localiza uma determinada massa, uma determinada partícula. Então, olha, eu estou olhando para esse ponto P, especificamente, então o vetor sai da origem e localiza esse meu ponto P, que é a minha massinha lá, tá? O corpo como um todo, ele gira em torno desse eixo Z. Então, seu ômega aponta aqui coincidente com o eixo Z. Então, vocês concordam que esse é um caso em que você não tem que ômega é perpendicular a R. Tá certo? Então, se você for escrever o módulo de V, isso não é ômega R. Tá? Depende do ângulo que existe ali entre ômega e R, tá? Então, esse é o caso mais geral, com a sua origem definida num ponto arbitrário, tá? Então, a gente sempre vai usar essa definição a partir de agora, porque a gente está tratando de casos gerais de rotação. Então, esse é um outro ponto que eu marquei aqui como estrelinha, asterisco, porque vem uma outra definição importante, tá? Para onde que aponta o vetor velocidade linear de um determinado ponto do corpo, se você conhece o vetor que posiciona essa massinha, esse ponto do corpo, e conhece também o vetor velocidade angular. Alguma dúvida dessa parte? Podemos ir aí, gente? Pode. Beleza. Pode sim. Então, vamos para frente. Aí que vem a questão que a gente precisa entender melhor na aula de hoje, mas eu já comecei a falar isso na aula passada. Então, olha só, pessoal. Eu lembro que eu expliquei para vocês, eu até fiz isso na última aula, mas é bom, não sei se todo mundo viu os vídeos, vou recapitular aqui, tá? Quando a gente fala de translação, lembra quando a gente estava lá na análise de translação, é importante, né? A gente aplicava a segunda lei de Newton sempre, né? Então, o que eu tinha que saber? Força resultante era massa vezes aceleração, né? Mas a fórmula original da definição da segunda lei é que força, se eu fizer isso aqui, ó, F é igual a M, o que é aceleração? A aceleração é dv dt, não é isso? Então, F é igual a, no fim das contas, a derivada temporal de mv, né? Então, toda vez que existia uma força externa resultante sobre o sistema, a gente observava o quê? Uma variação do momento linear desse sistema. Então, a gente está buscando um análogo angular. Então, notem que momento linear, ele é um vetor fundamental para você entender a translação, tá? Toda vez que existe uma força externa
resultante nesse sistema, ela muda o momento linear da sua partícula ou do seu corpo. Provoca, então, uma aceleração. E isso é tudo que a gente precisa saber na mecânica, né? Eu preciso calcular a aceleração, você tem que saber, se a gente está olhando para o formalismo vetorial, tinha que saber todas as forças, tenho a aceleração, e aí eu consigo resolver as equações de movimento, para quê? Para achar a posição do corpo, para achar a velocidade do corpo em qualquer instante de tempo. Então, isso que a gente fazia na translação. Então, na rotação, qual que é o vetor que passa a ser importante para mim, analogamente? É o momento angular. Então, eu fiz comentei, né, na última aula, sobre esse vetor momento angular, quando eu tenho uma partícula que anda aí num determinado, pode até pensar aqui no plano XY, que está o meu eixo Z, tá? Então, imagina que eu tenho essa minha particulinha aqui que está rodando em torno do eixo Z, por exemplo, tá? Então, existe uma velocidade aqui nesse ponto tangencial a essa trajetória. E como é que fica o meu vetor momento angular? O que esse vetor está descrevendo? Então, gente, qual que é a definição de momento angular para uma partícula? Momento angular, a definição é o produto vetorial R vec P, né? Então, essa é a definição, a gente sabe lá de física 1 isso, produto vetorial entre R e o momento linear dessa partícula. Isso vai ser fundamental para eu achar o momento angular do corpo inteiro. Porque o que eu tenho que fazer? Ficar somando todos os vetores momento angular para todas as partículas, tá? Aí eu vou achar aquela expressão zona complicada ali de baixo. Então, para uma partícula, vamos recapitular para onde que esse vetor está apontando, o que ele está medindo, qual que é a intuição sobre esse vetor. O que é R? De novo, você fala sobre momento angular, você tem que definir o seu sistema de referência. Quando você fala momento angular, é em relação àquela origem aqui, tá? Então, se eu mudar o meu sistema, de referência, o jeito que eu tenho de localizar a massa mudou. Tá? Então, você sempre vai falar nos exercícios, cadê meu sistema de referência? Então, posiciona ele, porque o momento angular depende do seu sistema de referência, da origem do seu sistema, tá? Então, cadê o meu vetor R? Meu vetor R está aqui, ó. É o vetor que localiza a partícula em relação à origem. E o que é P? P é o momento linear dessa partícula. Então, é R, vec, M, V. Momento linear é a massa vezes a velocidade. A massa pode sair daí, então fica M que multiplica R vec V. Então, no caso específico dessa partícula que eu estou tentando mostrar aí, ó, seria R, R, como é que é o produto vetorial usando a regra da mão direita? Os seus dedos vão na direção, aqui está a origem, ó, no punho, né? Os dedos vão na direção do vetor R. Aí a sua palma da mão, ó, ela abraça, vai em direção ao vetor velocidade, ó. Vocês estão conseguindo ver isso aí, gente? Treina aí com a sua mão, que eu não sei se está aparecendo direito. Olha meu dedão, ó. Para onde que o dedão fica? Para cima. Então, o vetor momento angular desse desenho que eu fiz especificamente, ele aponta na direção Z. Tá? Então, ele é um momento angular que vai dar M. No caso, o RV são perpendiculares, então ficou RV na direção Z. Nesse caso, se eu fosse escrever. E o que esse... Não, neste caso específico, não existe nenhuma componente de momento angular na direção X ou na direção Y. Por quê? Porque quando eu fiz o produto vetorial, deu o dedão apontando na direção Z, não deu um dedo inclinado lá no espaço, mostrando, eu tenho componentes Z, X e Y. Não, esse é um caso muito simples, tá? Então, por isso que ele é mais fácil da gente entender. Por que o momento angular? Porque em torno de Z, a partícula tem uma tendência de rotação em torno do eixo Z. Não é verdade? Notem que se a minha partícula não tivesse com a velocidade apontando para lá nesse momento, vamos supor que ela estivesse apontando reto, ó. Vamos supor que a velocidade estivesse paralela ao meu vetor R. Apareceu aí? Eu tô com delay aqui. Apareceu? Apareceu, né? Sim, sim.
Então, ó, vetor velocidade lá está apontando na mesma direção lá do R. Então, ó, R localizou a partícula e V está relacionado ao momento linear da partícula, tá? Qual que é o momento angular dessa partícula, gente? Dessa agora que eu desenhei de azul, a velocidade. Se você fizer o produto vetorial pela regra da sua mão direita, eu não sei como é que você vai pensar. Se você só pensa no seno, né? Ó, a velocidade é como se a minha partícula, ela estivesse aqui, ó, R localizou ela, e a partícula tem essa velocidade aqui para frente. Se você fizer a regra da mão direita, R VEC V, você não abraça o V, né? Ó, tá tudo na mesma direção. Se você fizer, ó, simplesmente pelos módulos lá, o módulo de R, vezes módulo do momento linear, que é MV, vezes seno do ângulo entre R e V, dá seno de quanto? 90. Qual é o ângulo entre R e V aí? Seria 0. Zero. Zero, R é paralela a V, não é isso, gente? Então, seno de 0 é 0. Ou seja, acabou de calcular... Oi, Lourenço? Isso anula quando é 1, no caso? Quando é 0, né? Quando é 0? Quando os vetores são paralelos, né? Anula? Isso, aí o momento angular, pela definição, ó, como é seno de 0, esse momento angular deu 0. Concordam, gente? Né? Então, no primeiro caso, ó, V é perpendicular a R, e eu consigo fazer a regra lá, o produto vetorial, a regra da mão direita, ou fazer módulo de R, módulo de V, vezes seno de 90, né? Nem precisava ser 90, pode ser qualquer ângulo, se for um ângulo qualquer, já vai dar um momento angular, diferente de 0, tá? Mas no caso que a velocidade é paralela ao R, o seno é seno de 0, que é 0. Faz sentido pensar isso em termos do momento angular? Gente, faz, vocês concordam que essa partícula aí, instantaneamente, ela não está dando volta em lugar nenhum? Ela não tem uma tendência de rotação, a tendência dela é ir para frente, ela roda em direção a algum eixo? Não. Não, certo? Então, é só para vocês irem entendendo, fazendo uma analogia com esse caso mais simples, para vocês entenderem, assim, quando eu estiver calculando o momento angular do corpo, o que eu estou avaliando? Você está avaliando a tendência dele de rotação, né, a possibilidade dele de rotação em torno de um determinado eixo, tá? Então, isso vai depender justamente de como o seu vetor R, que localiza o ponto do corpo, tá? Está combinado com o vetor velocidade linear daquele ponto, daquela massinha, né? Porque no fim das contas tem uma massa ali. Entenderam? Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Que agora vai vir uma contaiada para você entender o caso geral. Ainda vou revisar um caso simples da aula passada. Então, ó, momento linear, entendi. Momento angular, revisei a definição. R VEC P. Isso de uma partícula. Agora eu preciso calcular o momento angular de um corpo, né? Ó, eu estou girando em torno do eixo Z aqui, ó. Existe um momento angular em torno do eixo Z aqui, tá? Eu sou um corpo rígido. Como é que eu calcularia isso? Então, voltando lá, olha lá, isso aqui eu fiz, né, na última aula, vou só indicar os passos para que nós vamos ter que retomar a partir daqui. Então, agora, olha, aí está o nosso corpo, com uma distribuição contínua de massa. Posicionei o meu sistema de referência, XYZ, escolhi um ponto qualquer aqui, tá, gente? Um ponto P. Geralmente, esse ponto, ele vai coincidir com o centro de massa do corpo, você escolhe, né? Você escolhe onde você vai posicionar o seu sistema, tá? Lembrem que a conta do momento angular depende de onde você posiciona. Em geral, a gente vai posicionar em 2 pontos. Se você tiver algum ponto fixo, se o corpo gira em torno de um ponto fixo, você escolhe esse ponto, senão você escolhe o centro de massa, tá? Que são os pontos que vão dar a informação mais útil e intuitiva para a gente. Então, ó, peguei um ponto P nesse caso aqui,
Botei meu sistema de referência, aí ele gira em relação a esse eixo aqui, ó, que está representado por vermelho, porque esse não é um vetor velocidade angular. Então, quer dizer que o corpo como um todo está girando em torno desse eixo vermelho, tudo bem? E aí eu quero saber, então, qual que é a expressão para o momento angular desse corpo que gira em relação a esse eixo vermelho. Então o que eu tenho que fazer? Olha, todas as massinhas estão girando. Então, se todas as massinhas desse corpo estão girando, o que eu tenho que fazer? É um somatório em alfa. Esse índice vai ser importante, tá? Alfa está contabilizando todas as partículas do corpo. Então, vai ser um somatório em alfa de R alfa. Eu peguei aqui uma partícula de modelo, ó, para a gente entender. Essa partícula está lá laranjinha, o cubinho laranja. Então, é o somatório de R alfa, que é esse meu vetor laranja, VEC P alfa. O que é P alfa? É o momento linear daquela massinha especificamente, tá? Para onde que está a velocidade tangencial dela naquele momento, tá? Aí eu acho o momento angular para aquela partícula. E somo todas as combinações para todas as partículas. Então, olha como é que foi desenrolando isso, ó. Então, é o somatório em alfa de R alfa, VEC, abrir o momento linear. Né? Isso está lá na aula. O momento linear dessa partícula é mv, onde v é a velocidade linear, tangencial daquela partícula naquele instante ali. Tá bom? Só que aí, por isso que era fundamental a gente ter visto aquela primeira definição. Por quê? Porque a definição geral de vetor velocidade linear é ômega VQR. Nem sempre lembram disso, né? Nem sempre a gente vai ter que o ômega ele é perpendicular ao R. Então, não posso falar que V é ômega R, né? Então, a gente vai colocar a expressão geral para a velocidade daquela partícula, que é ômega VQR. Tá bom, gente? Por que eu não preciso colocar ômega alfa? Por que eu não preciso colocar que a velocidade daquela partícula é o ômega daquela partícula, VEC R daquela partícula? Alguém consegue me dizer isso? Porque ele vale para todas? Isso. Ômega é uma característica do corpo como um todo, tá? Então, olha, se meus braços estão lá abertos assim, ó, tem umas partículas super esquisitas distribuídas lá em relação à origem, por exemplo, no meu centro de massa. Mas como eu estou girando, todas as partículas estão girando com essa velocidade angular, tá? O que muda é a linear, porque como cada um está a uma certa distância ali da minha origem, né? Então, isso muda, tá? Mas o ômega é uma característica do corpo como um todo. Então, beleza, ó. Aí, então, a única coisa que eu fiz foi substituir isso lá na expressão do momento angular total, ó. Então, vai ser o somatório para todas as partículas de M alfa, R, VEC. O M, vocês entenderam por quê, né? O M vem aqui do momento linear, né, gente, ó. Então, eu vou tirar o M para cá. Mentira, né? Eu tirei o M, ele não pode sair do somatório, não, porque o somatório é para todas as partículas. Eu só tirei ele daqui, ó. Porque como ele não é vetor, ele não vai fazer o produto vetorial, tá? Então, ó, ficou o somatório de M alfa, R, VEC, V, só que V é ômega VEC R. Então, essa é a expressão geral de momento angular de um corpo rígido. Tudo bem? Aí você fala, meu Deus, mas e aí? Quando eu tenho um corpo com uma certa distribuição de massa, como é que eu vou computar esse mundo de massa aí? Esse somatório vai se transformar numa integral. Uma integral em todo o volume do corpo, né? Não vai ser uma integral em dm, só que o seu dm é ρdv. Então, na verdade, você vai parametrizar e calcular a integral sobre todo o volume, tá bom? Só que, em geral, a gente vai usar sistemas, a gente pode usar sistemas simples, pessoal, como vocês vão ver em alguns exemplos, onde é que eu tenho uma massinha mesmo, eu posso usar massas pontuais, tá? Usar 2 massinhas, 3 massinhas. Então, podem ter casos mais simples, que você não precisa ficar fazendo essa integração, você calcular o momento angular do corpo como um todo. Aí, beleza. Essa expressão é outra que está com asterisco lá. Então, a gente já tem 3 expressões com asterisco. Aí, beleza.
Aí, o que que eu passei? Eu passei na aula passada. Isso, eu quero saber como é que vocês estão, gente. Se vocês viram, se vocês entenderam isso, senão não adianta a gente ir para o tensor de inércia, que vocês vão boiar. Vocês viram essa parte? Então, olha, eu cheguei numa expressão geral do momento angular. Nossa, beleza, uma expressão complicada, vou ter que fazer somatório para todas as massas, ou fazer a integral, tal. Mas aí eu dei casos específicos, casos especiais. Então, um exemplo que eu dei lá, eram os exemplos que a gente fazia lá em Física 1. Geralmente, o que a gente tinha lá? Eram objetos planares que giravam em torno de um determinado eixo, por exemplo, o eixo Z aqui, ó. Então, tá no meu corpo aqui, no eixo XY, né? Então, esse corpo, olha, ele gira, o eixo Z está fixo, tá? E o corpo como um todo está girando lá no XY, tá? Por que esse é um caso que simplifica muito a minha expressão geral do momento angular? Justamente porque se você observar nesse caso, imagina um disco, ou mesmo isso aqui é tipo um pancake, né? Que a gente chama, uma panquequinha aí, tá? Ela está prensada lá no plano XY. Por que esse caso é simples? E tanto é que são os casos que a gente trata lá em fundamentos de mecânica. Por quê? Porque toda massa que você for pegar nesse seu pancake aí, nessa sua panqueca, seu disco, toda massa, ó, aqui está o meu vetor R, aqui está a origem do meu sistema, né? Como ela está girando no plano XY, o vetor velocidade dela linear está sempre perpendicular ao R. E o ômega está na direção do eixo de rotação. Então, na verdade, é tudo perpendicular. O ômega é perpendicular a R. Concordam, gente? É como se a gente estivesse caindo naquele caso simples ali que eu mostrei da partícula. Tudo bem? Então, quando eu tenho esses objetos planares, o que vai acontecer é uma simplificação, porque os ângulos aqui vão ser tudo de 90 graus, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó. Deixa eu adicionar um... isso aqui. Então, olha lá, se essa expressão geral do momento angular, os ângulos forem sempre de 90 graus, eu vou ter que o momento angular vai ser igual ao somatório em alfa de n alfa. Isso aqui sumiu tudo o VEC, né? Vai ficar só os módulos aqui, ó. Então, vai ficar R alfa ao quadrado ômega, na direção de ômega. Só que se você for ver isso aqui, vai dar sempre na direção de Z. Por isso que ele fala LZ aqui. Isso eu explico direitinho lá no vídeo, não sei se vocês viram isso, ó. Quando você tem um objeto planar e um eixo de rotação fixo perpendicular ao plano desse corpo rígido, o único momento angular que você vai ter vai ser o momento angular na direção de Z. Tá? Vocês lembram, em fundamentos de mecânica, era isso que acontecia. Qual era o momento angular em torno do eixo Z? O momento angular era esse somatório vezes ômega. Só que o que significa esse somatório aqui, gente? O que significa o somatório de n alfa, r alfa ao quadrado? O momento de inércia daquele disco, daquele sisteminha de massas. Né? Olha, lembra que momento de inércia, se você tem, por exemplo, ó, uma massinha que gira, essa é uma massinha de massa M, que gira em torno do eixo Z, o eixo Z está saindo aí do plano da tela sua, tá? Esse é meu eixo Z, e essa massinha roda, então, no plano XY. Qual que é o momento de inércia dessa massinha? Vamos supor, como ela está rodando num círculo, né? A distância em relação ao eixo é uma distância fixa, Rzão. Então, olha, o momento angular Z dessa massinha, eu não preciso fazer um somatório, porque é uma massa só, tá? Então, vai ser M. Distância ao quadrado, qual que é a distância ao quadrado ali do eixo de rotação? Da origem? É o R ao quadrado. R ao quadrado. Vezes ômega. E, no caso, o ômega está na direção do eixo de rotação, que é o meu ômega Z. Tá? Então, a gente ficava só tratando desses casos. Só tinha momento angular em torno do próprio eixo de rotação. Só existia componente de momento angular coincidente com a direção do eixo de rotação. É igual o meu caso aqui, ó. Estou girando aqui na cadeira, ó.
Qual que é o meu eixo de rotação? Meu eixo de rotação é esse aqui, ó. Que é o eixo, vamos chamar, é o eixo que fura o chão, né? É o eixo Z. Aí eu tô girando assim, ó. Para onde que tá o meu ômega, gente? Meu ômega tá em qual direção? Está entrando no plano? No chão, né? Isso. Isso. Então, lembra que meu ômega é coincidente com o eixo de rotação. Então, meu ômega também está no eixo Z. Então, quando a gente preocupava lá na física 1, a gente só preocupava com o momento angular na direção de Z. A gente só anotava isso. A gente só preocupava com o momento angular que era coincidente com a direção do vetor do eixo de rotação. Tá? Ó, ômega Z, o ômega está na direção de Z, eu só preocupava com o momento angular que estava coincidente com essa direção. E é intuitivo pensar isso. Pensa um disco girando, ó. O ômega, beleza. O disco gira em torno do eixo Z. Ah, então existe um momento angular em relação ao eixo Z, que é o eixo de rotação. Ou seja, eu estou medindo a tendência que essa partícula tem de rotacionar em torno do eixo Z. Isso não explica o que é o momento angular? Então, esse é um caso simples, que é o caso que a gente tem de intuição, que vem lá de mecânica fundamental, tá? Foi isso que eu tratei no vídeo. E aí, o que a gente começou a fazer? Ah, como é que calcula momento de inércia, né? Então, olha só, gente. Quem não viu os vídeos, conseguiu ter uma visão geral do que foi falado? Eu defini o vetor velocidade angular, eu defini o vetor velocidade tangencial em termos do vetor velocidade angular, eu defini como que eu calculo o momento angular para um corpo como um todo, é aquele superproduto vetorial, somado para todas as partículas, mas tem um caso simples, que é quando o corpo gira num plano, um plano XY, e o eixo é perpendicular ao plano, e o eixo é fixo, tá? Ah, quando isso acontece, quando eu faço os produtos vetoriais, o que eu percebo? Eu percebo isso aqui, ó, que o momento angular, ele vai ser dado por uma expressão, que é essa aqui, ó, n alfa, r alfa ao quadrado, vezes ômega. Só que a direção que esse momento angular existe é justamente a direção do eixo de rotação. Tá? Isso foi o que a gente concluiu até agora, isso resume bem. Entendem isso? Ah, isso aqui é chamado de momento de inércia. Notem que o momento de inércia, ele tem a ver o quê? Em como as massas estão distribuídas ao longo em relação ao eixo de rotação. Tá? Então, notem o seguinte, se você tem um disco, alguém perguntou isso lá nos vídeos, se você tem um disco, ou se você tem um anel, só um anel, e aqui está o eixo de rotação. Aí a pessoa perguntou, é o mesmo raio, são as mesmas massas. Vai ter momentos de inércias diferentes, por quê? Porque a maneira como a massa está distribuída em torno do eixo muda. Então, o anel, toda a massa está distribuída mais longe do eixo. No disco, não. No disco, você tem massa que está, um pouco da massa está longe, mas tem muita massa perto do eixo também. Então, a gente vai ver que o momento de inércia do disco, ele é menor do que o momento de inércia do anel do aro. Tá? Então, isso vem simplesmente dessa expressão. Se você tiver partículas pontuais, como é que você calcula o momento de inércia? Fazendo o somatório, igual está aí mostrado. Se você tem objetos contínuos, como é que você vai fazer? Esse somatório vira uma integral, e nós fizemos 3 exemplos na última aula, da placa, da barra e do disco. Esses são os resultados que resumem essa parte de rotação até aqui. Deu uma clareada aí, gente? Sim, sim. Então tá. Agora é que vai exigir de vocês pensar o seguinte: se eu girar em torno do eixo Z, se eu tenho uma partícula, que gira em torno do eixo Z,
partícula R, ela gira em torno do eixo Z, esse aqui é o YX. Ela gira em torno do eixo Z, então cadê o ômega dela? O ômega dela é um ômega na direção de Z, né? Posso até chamar isso aqui de ômega Z, tá? Será que existe componente de momento angular? É possível que exista componente de momento angular nas outras direções, x e y? Acho que não. Então, ó, a gente viu que quando o objeto é chapado lá no eixo, ó. Quando o objeto está chapado lá no eixo, então chapa sua massa lá no eixo, tá? Ou seja, quando ela roda aqui no eixo, no plano XY, quer dizer, né? Não é no eixo, não, é no plano. Então, se você chapa sua massinha lá no plano XY, e você pensa no vetor momento angular, a gente fez aqui no início da aula, né? Momento angular vai ser R vec P, e como essa partícula está no plano XY, a origem do meu sistema vai estar aqui, tá? Só vai ter momento angular na direção de Z, que é justamente coincidente com o eixo de rotação. Então, só tem ali Z, tá? Então, se isso aqui é um disco também, né? Se você tá no plano chapado, não vai ter, tá? Agora, pessoal, olha aí, Marcos. Você acredita que essa partícula que não se movimenta no plano XY, ela tem momento angular em outras direções? Então, peraí. A de cima. A de cima tem. Calma, a que tá centrada no eixo do sistema do sistema cartesiano, ele não tem movimento em Z. Não tem. Como que você falou? Momento angular em Z, é isso? Só tem em Z. E quando ele tá lá embaixo? Isso, quando ele tá lá embaixo, só tem em Z. Isso tá claro, gente, ou não? Não, né? Explicar direito. Direito de novo. Explica isso em direito aí. Desculpa. Oh, não, é isso mesmo. É porque se tem dúvida que eu não expliquei direito. Então, olha só. Imagina, ao invés de eu descer com a massa, tá, Marcos? Eu vou desenhar, eu só subir com o plano, tá? Então, eu subi com o plano XY. Então, meu plano XY tá aqui. Minha massinha, então, ela gira ela gira no plano XY. Imagina que você tem uma massa que roda na mesa. Então, vamos lá. Aqui está a origem do meu sistema. Cadê o meu vetor R? Meu vetor R, eu acho que, na verdade, eu acho que esse aqui não é o melhor desenho. Vou fazer ele como se a tela sua fosse o plano XY. Então, Y, X. E o eixo Z, então, está saindo aí da tela sua. E a minha partícula, então, ela gira em torno do eixo Z, e aí eu peguei ela aqui nesse momento, por exemplo. Posso pegar em qualquer momento. Então, se a partícula roda lá na mesa, calcula o momento angular dessa partícula. Então, vamos lá, momento angular é R vec P. Ah, cadê o R? R é esse vetor aqui, ó, que é justamente o raio lá do círculo que ela está fazendo, né? Cadê o P? Se você olhar para o momento linear, né, que é mv, a velocidade tangencial dessa partícula, ela é sempre perpendicular a R. Certo? Ó, independente de onde você está, a partícula foi para cá, e agora? Aqui está o R, que continua com o mesmo módulo, e aqui está o V. Continua sendo perpendicular. RV. RV. Concordam? Sim. Então, quando você fizer R vec V, faz esse ponto aqui é o mais simples de ver. R, V. Quando você fizer R vec V, aí vocês têm que treinar, tá, gente? R vec V dá justamente o dedão apontando no eixo Z.
Então, ó, momento angular R VEC P, onde P está lá na direção da velocidade, dá justamente meu dedão para fora. E vai dar em qualquer ponto. Qualquer outro ponto que eu fizer, só vai ter momento angular apontando na direção do eixo Z. Por quê? Porque o R é sempre perpendicular ao V nesse caso. Quando a partícula está andando no plano XY, o R e o V são sempre perpendiculares. Então, o momento angular está sempre no eixo Z. Meu vetor momento angular ele está sempre no eixo Z, coincidindo, então, com a direção do vetor velocidade angular. Então, ó, o vetor momento angular só tem a componente Z, e a velocidade angular só tem componente Z, porque o eixo de rotação é o eixo Z. Concordam? Uhum. Sim. Tá? Então foi isso aí, Marcos. Só não tem como ter outra componente. Não existe um dedão inclinado ali, quando eu faço o produto vetorial, que me dá um momento angular que é não coincidente com o eixo Z. Então, nesses casos, não existe LX, não existe LY. LZ é a única coisa que a gente tem. Tá? Então, se eu fizer lá, por exemplo, então, resumindo isso aqui, vocês irem acompanhando, lembra que momento angular era dado pelo somatório lá de alfa, né? De M alfa, R alfa ao quadrado, ômega. Então, ó, o momento angular está na direção de Z. O ômega está na direção de Z. Então, são dois vetores que são paralelos, né? Então, qual que é a característica dessa grandeza aqui, que é o momento de inércia, né? Ela é um número. O momento de inércia é um número. Neste caso específico, tá? Por quê? Porque os dois vetores lá, L e ômega, estão na mesma direção. Então, eles só estão multiplicados por uma constante que é chamada de momento de inércia, tá? É um número com unidade de quilo vezes metro ao quadrado, tá? Beleza. Só que agora, Marcos e companhia, cadê meu exemplo do... Eu falei da partícula fora do eixo, né? Você apagou para escrever aquele outro. Aí. É. Tá, só um minutinho. Aqui, tá. Vou colocar aqui. Então, agora, gente, imagina que eu tenho uma partícula que gira em torno do eixo Z, mas ela não está no plano chapada lá no plano XY. Ela está numa posição Z igual a Z0. Então, ó. Aqui é X, aqui é Y, aqui é Z. É Z. E a minha partícula gira em torno de Z, só que ela está lá na posição, ó, Z igual a Z0. Tá? Ela não está mais chapada no plano XY. Aí, então aqui, essa é a minha origem do meu sistema, tá? Esse é um corpo rígido? É um corpo rígido considerando que eu tenho uma massa, né, gente? E se eu tiver duas massas, como é que eu vou calcular o momento angular? Lembra que você vai ter que computar o momento angular das duas massas e ficar somando, tá? Se você tem N massas, você vai somando, tá? Isso que a gente está começando de... É bom ver como uma massinha simples. Tá, e agora? Então, olha, pensa, o momento angular está olhando para a tendência de rotação, mas essa massa, ela só roda em torno do eixo Z. Então, será possível que exista alguma componente de momento angular LY e LX? Essa que foi a pergunta, né? LZ tem com certeza, né, gente? Essa massa roda em torno de LZ. Então, existe um momento angular, uma componente de momento angular LZ, tá? Então, vamos pensar assim, em termos só geométricos. É possível? Intuitivamente é muito estranho, né? Pensar que você tem alguma coisa que gira em torno de Z, mas que tem momento angular em torno de X e de Y. Então, olha só, como é que você consegue ver isso matematicamente? Então, ó, primeira observação, a sua velocidade angular só tem componente Z.
né? Lembra, velocidade angular está no eixo de rotação. O que é o momento angular dessa partícula? O momento angular é R, VEC, P. Então, note o seguinte, você tem que pegar um ponto específico, tá? Para você conseguir perceber isso, para ficar mais fácil. Então, pega o ponto específico onde a partícula está exatamente no plano YZ. Está exatamente aí onde eu desenhei ela, tá vendo? Ela está bem aqui assim, ó. Tá? Então, cadê o meu R e o meu P? Então, vamos lá. Meu R está aqui. Né? R é o vetor que localiza a partícula. Agora, a origem está lá embaixo. Né? E cadê, gente, o vetor momento linear dessa partícula nesse instante? Para onde que ele aponta? Para onde que aponta a velocidade dessa partícula quando ela está exatamente naquele ponto ali? Ela está andando lá em torno do eixo Z, ó. Quando ela passar bem nesse ponto, a velocidade aponta para onde? Furando ali para frente. Furando para frente ou furando a tela? Entrando ou saindo? A tela. Na frente, no caso, é a tela. Mas é saindo ou entrando? Entrando, X. Entrando. Conseguem visualizar isso, gente? Então, olha, se eu fosse representar o vetor... Tipo no sentido anti-horário. Isso. Anti-horário, entrando, vetor para cá. Entrando na tela. Então, ó, faça aí o seu produto vetorial para ver o momento angular dessa partícula, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, aqui está lá, a origem, só que agora a partícula está lá no plano, não pôs caderno não, então, ó, cadê o produto vetorial? R, ó, eu não posso fazer R está inclinado, ó, a origem está aqui, R está inclinado. E a velocidade, ó, minha mão vai abraçar para dentro, ó. Testa isso aí, para onde que aponta o seu vetor L, gente? Ó, o dedo, ó, R, VEC, P. O dele fica inclinado, ó. R, VEC, P. Vocês conseguem fazer essa regra da mão direita aí e perceber que o momento angular, ele aponta nesse instante, nessa direção aqui, ó. Sim ou não? Sim. Sim. Então, olha só, aí a gente já percebe, olha, quando a partícula está fora lá do plano XY, ela tem componente de momento angular, você pode ver em cada ponto, é só um ponto específico para você ver que isso pode acontecer, tá? Ela vai ter mesmo. Então, o que você vê, olha, se você for decompor esse vetor L, ele tem componente LZ, né, que faz sentido, já é intuitivo para a gente, uma partícula que gira em torno de um determinado eixo, ela tem momento angular naquela direção, então aqui está o LZ, mas tem, olha, um LY. Tem um LY. Não, então, o que significa isso? É porque, pensa bem, se você não sabe que essa partícula, vamos supor que você não está sabendo que a partícula vai dar a volta inteira. Você simplesmente olhou para a partícula e ela está passando naquele ponto especificamente. Ela tem uma velocidade que aponta para dentro. Então, ela tem uma chance de dar uma volta em torno ali do eixo Y. Concordam? Que se ela continua para dentro, ela pode... Estão vendo? Isso que corresponde à sua intuição de que existe um momento angular numa outra direção. Só para vocês conseguirem perceber que é possível, entendem, gente? Sim, ficou claro agora. Tá? Entendi. Então, é só para... Então, o que vai acontecer que a gente vai mostrar? Existe, olha só, aqui é um LY, existe uma componente de momento angular na direção de Y
que está relacionada a uma velocidade angular na direção z. Tá? E aí, o que acontece? Só que isso aqui, gente, não é mais... então, eu não posso falar, não posso tratar o momento de inércia como um escalar, simplesmente. Porque agora, ele está relacionando dois vetores que estão em direções diferentes. Entendem? Então, isso não é um número. Tem dois vetores em direções diferentes, não é uma constante, eles não são paralelos. Então, por isso que o momento de inércia ele é denominado de um tensor. Então, na verdade, o momento de inércia ele é uma matriz, que a gente vai ver, porque existem elementos que relacionam justamente componente de momento angular que tem direção diferente da velocidade angular. Componente de momento angular, eu falei isso, né? Que relacionam o vetor em direção diferente de velocidade angular. Tá? Inclusive, esse é o elemento que a gente chama de YZ. É a componente da matriz YZ. Por quê? Porque ela justamente relaciona o LY com o ômega Z. Então, a gente vai montar uma matriz de momento angular, de momento de inércia, que é chamado de tensor de inércia. Tá? Então, como é que eu monto isso? Esse é o objetivo final da aula. Então, vou tentar ver se vocês vão acompanhando isso e entendendo aí, tá? Então, vamos lá, de onde que isso vai sair? Então, antes de eu começar, vocês entenderam a sacada? Eu vou girar em torno de um eixo, mas vai ter momento angular em torno de outra direção, que não é a mesma do eixo. Tá? Então, não é mais um número, uma constante. Simplesmente, eu não posso tratar o momento de inércia como uma constante, porque se fosse constante, os vetores têm que estar na mesma direção. Então, a gente trata ele como uma matriz, tá? Uma matriz, ela relaciona dois vetores que estão em direções diferentes. Então, vamos lá, de onde que isso vem, gente? Então, de novo, vamos recapitular a nossa expressão geral do momento angular de um corpo rígido, onde eu faço o somatório para todas as massinhas, só que agora eu não uso mais a simplificação que o corpo está girando chapado lá no plano XY, então eu não posso tirar os ângulos de 90 aqui e aquilo ficar bonitinho, virar lá um MR2 ômega, tá? Agora eu vou ter que fazer no braço esse momento angular. Esse momento angular, não, esse produto vetorial. E como é que fica quando eu faço no braço esse produto vetorial? Olha lá, aqui eu vou fazer, eu já fiz, né? Vou mostrar para vocês, ó. Então, caso geral, acompanha dúvidas, me parem aí, tá? Isso vocês têm que saber, vocês vão mexer com essas matrizes, tá? Então, tá lá o meu momento angular, ó, da expressão geral do slide anterior. Então, o que eu vou fazer? Abre o produto vetorial. Como é que faz o produto vetorial? Né, fazendo aquele determinante lá. Então, ó, eu vou pegar o primeiro produto vetorial, que é a velocidade angular, VEC R. R da partícula, da primeira particulinha lá, tá? Depois você vai somar para todas as massas. Então, olha, faz lá, ó, seu determinante X, Y, Z. Vocês sabem como é que faz isso, né, gente? Vocês sabem como é que faz produto vetorial baseado nesse diagrama? Sim. Então tá, então olha lá, se não souber tem que revisar isso. Então, ó, na primeira linha vai o meu vetor ômega. Quem que é o meu vetor ômega? Eu tô pegando o caso mais geral possível. O caso mais geral possível em que existe um ômega que tá lá, igual nesse desenho aqui, ó. Um ômega que tá no espaço, um ômega qualquer. Então, ele tem componente X, Y e Z. Então, fui lá e tô escrevendo a minha matriz. Componente X na direção de I, né? Componente Y na direção de Y, componente Z na direção de Z. Aí o R. R é o vetor que localiza a partícula em relação à origem. Então, ele tem quais componentes? Componente X na direção de X, Y na direção de Y, Z na direção de Z. O alfa é só o índice que é para uma massinha, tá? Então, como é que isso fica?
quando eu fizer esse produto vetorial, aí cada um tem um jeito de fazer, né? Repete as 2 primeiras colunas, sai cruzando, tal. Então, eu mostrei o resultado aqui para vocês, ó. Vai ser... Porque lembra que o resultado de um produto vetorial é um vetor, né? Então, vocês podem comprovar que vai dar isso aqui, ó. Vai ser ômega y, z, da partícula alfa, menos ômega z, y alfa na direção x, mais isso aqui na direção y, mais isso aqui na direção z. Posso seguir, gente? Ou querem que eu faça isso explicitamente? Por mim, pode seguir, professor. Mais alguém? Eu acho que eu entendi também. Se vocês quiserem, eu faço explicitamente, gente. Isso aí, ó, isso é GAAL, hein? Produto vetorial. Eu fiz tem muito tempo, mas assim, aí você não, você, por exemplo, fazer o X, você exclui a linha do X e faz o Y e o Z e põe... Isso, eu também faço assim, Então, ó, quando eu quero achar a componente X, eu escondo a coluna X e faço esse vezes esse, menos esse vezes esse. Ah, isso mesmo. Então, Dá exatamente a componente X aqui, ó. Se eu quero achar a componente Y, eu tampo a Y e faço esse vezes esse, menos esse vezes esse, tá? certinho. Isso aí. Aí, agora eu vou para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? Pegar esse vetor que foi resultante lá do primeiro produto vetorial e fazer o produto vetorial com outro R. Então, eu vou montar meu segundo produto vetorial, ó. Então, ó, R, VEC, aquilo lá. Então, na primeira linha, está lá o meu R da partícula. O R da partícula, componente X na direção X, Y na direção Y, Z na direção Z. Aí, esse vetor de baixo é aquele resultado lá de ômega, VEC, R alfa. Que é, ó, ômega Y, Z, menos ômega Z, Y na direção X. Estão vendo que tudo coincidente aqui, ó? Uhum. Ok? Ok. Então, o que eu vou fazer? Tudo de novo, produto vetorial. Por quê? Porque isso aqui é um vetor, né? Momento angular é um vetor, então o resultado disso tem que ser um vetor. Aí, olha que interessante como é que as coisas vão juntando, ó. Quando você fizer isso, vai dar... Olha só o aspecto, ó. Ômega x, quer dizer, né? A componente x da velocidade angular, que multiplica isso aqui, menos isso, menos isso. Essa vai ser a componente I. Essa aqui vai ser a componente J. Ó, os termos são bem parecidos, tá? Ó, essa aqui vai ser a componente J. E a mesma coisa vai dar muito parecido se você fizer a componente K, tá? Então, olha só, pessoal. Olha o que você concluiu. Agora é a grande sacada aqui, então presta atenção, ó. Você achou, ó, isso aqui te dá justamente, ó, a componente X do momento angular, porque o tempo inteiro você estava tentando resolver a expressão geral do momento angular. Então, olha, vocês concordam que a componente X do momento angular, ela vale o quê? É aquele somatório, né, das massas, que aquilo ali é fazer um somatório. Então, somatório em alfa das massas, que multiplica isso aqui, ó. Isso ali tudo, ó. Ômega x. Aliás, eu vou organizar de um jeito que vocês podem entender melhor. Então, ó, vai ser y2 mais z2. Tem esse índice alfa porque é para cada massinha. Que multiplica ômega x. Vai sacando. Menos x, y, que multiplica ômega y, menos xz, que multiplica ômega z. Vocês concordam que essa é a componente x do momento angular? Uhum. Então, entenderam isso, gente? Uhum. Então, olha só agora, como é que isso vai aparecer na matriz, ó. Então, olha só, se eu pudesse escrever o meu momento angular numa matriz coluna,
onde as componentes delas são Lx, Ly e Lz, eu vou ter uma matriz, vocês vão ver, essa matriz, ela vai ser uma matriz 3x3, tá? E se eu puder escrever a minha velocidade, então, ó, momento angular como um vetor coluna, velocidade angular como um vetor coluna, que é ômega x, ômega y, ômega z. E aí, ó, faz lá, como é que você faz esse produto vetorial aí? Note que para eu achar a componente x, o que eu faço? Se aqui eu tiver um termo aqui, ó, um ixx, ixy, ixz. Se aqui for iyx, iy, iyz, e aqui for izx, izy e zz. Dá exatamente o que você acabou de calcular? Olha só, gente. Lx, ó, vou fazer, como é que eu acho o primeiro elemento aqui do meu vetor? Lx não é pegar essa linha e multiplicar por essa coluna? Sim. Né? Então, olha, Lx vai ser igual a ixx, que multiplica quem? Ômega x, mais ixy, que multiplica ômega y, mais ixz, que multiplica ômega z. Concordam? Sim, então, Agora, quem que vale ixx? y ao quadrado mais e ao quadrado. Exatamente. Então, o seu ixx, você está montando sua matriz de tensor de inércia. Seu ixx, você já calculou lá das componentes. Y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, quando tem o ixx, que são os índices iguais, você soma as coisas ao quadrado que não envolvem o x, ó. Então, quando for ixx, vai ser y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso a gente chama que é momento de inércia, tá? Quando é o da diagonal, que são os índices iguais, a gente chama de momento de inércia. Quando é cruzado, a gente chama de produto de inércia. Então, o que é o ixy? Olha, é o elemento da matriz que multiplica o ômega y. Então, ele vai valer menos xy, daquela partícula. Aí, o que vai ser o ixz? Vai ser o menos xz. Então, estou montando a minha matriz tensor de inércia. Aí, mas o que significa esses elementos de matriz? O elemento de matriz é justamente o que relaciona a componente do momento angular com a componente da velocidade angular. Então, o ixx, ó, ele é bom, a gente gosta dessas coisas, né? Quando o momento angular está na direção da velocidade angular. Então, ele relaciona o Lx com o ômega x. Aí, o ixy, olha, pode acontecer, se a sua matriz, se esse elemento da sua matriz, ele não for nulo, o que vai acontecer é que quando o corpo girar em torno do eixo y, existe um momento angular na direção x, que é não nulo. Entenderam, gente? Estão começando a perceber? Por que eu não posso falar que o momento angular é um número? Né? Você tem momento angular não, momento de inércia, né? Por quê? Porque você tem que pegar um caso mais geral em que existem os elementos de matriz que relacionam essas componentes de direções diferentes, como a gente viu da partícula. O que quer dizer se eu montar a matriz de inércia, matriz de momento de inércia para aquela partícula? O que vai acontecer é o seguinte, ela girava na direção z e tinha momento angular na direção y. Então, quer dizer o seguinte, olha, que aquele elemento de matriz, ó, o YZ dela, não é nulo. Entenderam? Uhum. E aí, o que vai acontecer? Então, a gente montou a primeira linha da matriz. Como é que eu montaria a segunda linha da matriz? Olha lá, a segunda linha, ó. A segunda linha da matriz é essa aqui, ó. Aliás, é essa aqui, né, ó. Então, a segunda linha da sua matriz é lá, ó, o iyx
Se você fizer aqueles produtos vetoriais, cruzados, todos, você vai chegar nisso, tá? Mas a gente vai praticando e acaba lembrando, ó. YX é produto de inércia, porque é trocado, né? Quando é o produto de inércia, fica o sinal negativo, e vai ser aqui, ó, Y alfa, X alfa. Ah, e como é que vai ser o elemento ali, YY? YY é quando tem a soma dos termos ao quadrado, mas não vai envolver o Y. Então, vai ser o X alfa ao quadrado mais Z alfa ao quadrado. Esse negativo não é por definição também. Hã? Os negativos são por definição também. Não por definição, porque você faz a conta. Nesse caso, né? Não, então, Renato, tudo aqui, ó, o menos apareceu, nada por definição, tá? Não, sim. O menos vai aparecer porque quando você faz o produto vetorial, vai aparecer aquele menos. Não, eu tava pensando em outra coisa, mas pode deixar, entendi. Entendeu? Depois, se você quiser, pode tentar reformular aí, que eu tento responder, tá? Não, acho que eu não vou conseguir, não. Mas eu entendi, agora. Por definição, bom, não sei se você chama por definição, assim, o fato é que vai dar sempre assim, vai dar sempre negativo. Uhum. Tá? Então, olha só, aí quando eu fizer o YZ, vai ser lá, cruzado, né? Então, vai ser menos Y alfa, Z alfa. Vamos tentar montar de baixo. A de baixo vai ser o ZX. Então, vai ficar como, gente? Menos Z alfa, X alfa. Aqui vai ser menos Z alfa, Y alfa. E aqui vai ser... X ao quadrado, Y ao quadrado. X ao quadrado, né? Porque o Z não vai aparecer. Concordam? Uhum. Então, essa é a nossa matriz e tá faltando aqui um somatório em alfa, né? Gn alfa. Então, essa vai ser a nossa matriz, que é chamada de tensor de inércia, que tem 9 elementos. Mas, se vocês repararem, ela é uma matriz simétrica. Então, você nem precisa calcular todos, na verdade, porque o que você vai observar? Ó, você tem os da diagonal principal, que são esses, que são chamados momentos de inércia, né? Então, o que é esse aqui, ó? Ele relaciona a componente x do momento angular com a componente x da velocidade angular, tá? Agora, note esse aqui, ó. Esse aqui é igual a esse aqui, ó. Estão vendo esses dois, ó? Então, esses produtos aqui, ó, IXY é igual ao YX. Então, se eu falar para vocês assim, ó, dado esse corpo rígido, que geralmente vai ser um sisteminha de massas, vai ser uma coisa mais simples para você ir montando. Nós vamos montar aqui é até meio-dia essa aula, né? Isso. Nós vamos montar um momento de inércia aqui, tá? Então, você não precisa calcular todos, não, tá, gente? Porque a matriz é simétrica. Então, esse é igual a esse. O XZ aqui, ó, o IXZ é igual ao IZX, tá? Os cruzados, eles são iguais, ó. Tá bom? Beleza. Isso não é trivial, tá, gente? Tá? Não é intuitivo, assim, a matemática é muito bonita, porque sai e é isso, né? Deu isso, nós não inventamos nada, vem da definição geral de momento angular. Mas agora você tem que expandir sua cabeça pensando que realmente existem componentes de vetores que se relacionam a partir de um elemento de matriz do tensor de inércia. Professor, no caso, então, se eu considerasse que tem um sistema de partículas girando no centro do eixo de coordenadas, o momento angular, se eu calculasse, nesse caso, ele estaria incompleto? Você fala ele está no plano XY ou não, lá em cima? No centro do eixo de coordenadas, porque, por exemplo, quando a gente estava estudando na Lagrangiana, a gente definia, né, onde estaria o centro do nosso eixo de coordenadas. Isso. Nesse caso, então, eu não poderia definir. Isso, exatamente, Gabriel, ótima pergunta. Então, é isso, aí você pode falar assim, ué, mas é só eu mudar a minha origem e colocar a origem num lugar bacana, e é isso mesmo, tá? Você vai ver que você pode ser esperto e fazer vários dos seus produtos de inércia desaparecerem, desde que você escolha uma origem apropriada.
Desde que você escolha eixos apropriados, tá? No caso, é referencial. Você pode escolher uma referência. Exatamente. A gente vai ver na próxima... na verdade, essa pergunta desdobra em duas. Uma é que você falou do sistema de referência, tá, Gabriel? Então, assim, na verdade, eu vou te dar duas respostas. Realmente, ó, se eu quero estudar, se você está pensando lá num sisteminha de partículas que estão girando em torno do eixo Z, aí eu penso, para que eu vou colocar a minha origem lá embaixo? Eu vou centrar a minha origem aqui no plano. Ok, tá? Aí o que você vai perceber? Que só tem momento angular na direção de Z. Tudo bem, tá? Só que às vezes, o que a gente tem é que aqui você tá... isso aqui é um caso muito simples, né? Mas às vezes você tem um caso que o seu próprio eixo de rotação está mudando. Então, às vezes você não vai ser arbitrário, vai falar, eu vou escolher isso, escolher isso. Às vezes você não pode escolher nada, entendeu? Dependendo de como o problema te é apresentado. Então, assim, se você estiver pensando, se for uma análise simples, se você quiser escolher, nesse caso aqui, vou escolher minha origem lá no centro do movimento das partículas, beleza, vários dos seus produtos de inércia vão desaparecer e você só vai ter o LZ, então você só vai ter o IZZ, digamos assim, tá? Ok. E aí o que a gente vai ver na próxima aula é que depende, exatamente isso, você pode escolher eixos mais relevantes, que são chamados de eixos principais, justamente para você eliminar os produtos cruzados, tá? Então a resposta é ótima, você fez uma ótima inferência aí de como você pode facilitar a sua vida, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pode ter casos muito complicados lá, que você não enxergue os seus eixos principais, e aí você tem que lidar com um tensorzão de 9 elementos. 9 não, porque na verdade são 6, né? Porque alguns sempre vão ser iguais, tá? Respondi mais ou menos aí, Gabriel? Sim, deu para entender. Tá. Aí, gente, onde que eu tava? Ok. Aí, gente, no Marion, por exemplo, ele te dá uma expressão resumida em forma de índices, tá? De como você pode encontrar o seu momento de inércia, seus elementos da matriz. Aí não sei, né? Assim, eu sempre prefiro olhar aqui para a matriz escrita da forma explícita aqui, mas se você for olhar esse somatório aqui desses índices, ele está te dizendo exatamente isso, tá? Vou fazer um só para vocês entenderem o que o Mário está falando aqui. Às vezes, essa notação pode ser útil para você não ter que ficar pensando toda vez nos elementos explícitos. O que ele está te dizendo? Ele está te dizendo lá que o I e J, por exemplo, o IXX, tá? Vou pegar meu primeiro elemento. O que quer dizer isso? O IXX. É como se o I fosse o X e o J fosse o X. Então, o I é igual a J, tá? Eu estou considerando o primeiro elemento lá. Vai ser igual ao somatório, aí depende se tem 2, 3 massas, ou se é um objeto contínuo. Vamos lá. Delta IJ. O que é esse operador delta I? Esse operador é o seguinte, delta IJ. Se o I for igual a J, isso aqui te dá 1. Se o I for diferente de J, isso te dá 0. É uma função que é 0 ou 1, tá? Então, olha, no caso, como eu estou no IXX, então o I é igual a J, então isso aqui virou 1, então eu sigo, ó. Então existe esse termo aqui, ó. Eu não vou zerar ele. Esse termo te diz aqui, é o somatório nas coordenadas lá, o x, y, z, nas coordenadas do seu sistema para aquela partícula. O que quer dizer isso, ó? Então, vai ser x alfa ao quadrado mais y alfa ao quadrado mais z alfa ao quadrado. Tá? Só abrir o somatório nas 3 componentes. Aí eu sigo, menos... o que isso aqui está dizendo, ó? É o x da partícula alfa, como é que é isso aqui? É x, né? Isso, então, peraí. Então, olha, é para a mesma partícula. Então, isso aqui, como o I e o J são iguais a x, então isso aqui vai ser xx. Isso é confuso demais, né?
Porque se fosse XY, aí seria X alfa, Y alfa. Só que é XX, tá? Porque o I é igual ao J. Eita. Então, isso aqui é X alfa, ou seja, é X alfa ao quadrado. X alfa ao quadrado. Ah, o que dá isso aqui, ó? Esse corta com esse. Então, o IXX, nessa notação, deu lá o somatório em alfa de M alfa, que multiplica Y alfa ao quadrado mais Z alfa ao quadrado. É exatamente o que a gente viu lá na matriz explicitamente. Pode ser uma notação útil, pode ser um pouco mais confuso. Entenderam? O IXX? Sim. Vamos só fazer um outro exemplo? Só vou fazer um outro aqui, ó, o IXY, por exemplo. E XY, a gente sabe lá da matriz que tem que ser menos X alfa, Y alfa. Vamos ver se dá certo. Então, o IXY vai ser igual. Então, ó, o I é diferente de J. Então, vai ficar lá o somatório de M alfa. Então, meu delta deu 0, né? Porque o I é diferente. Então, não tem esse primeiro termo do somatório que está circulado. Então, eu passo para o outro termo, que é, então, menos X alfa, Y alfa. Tá? E aí, a gente reproduz toda aquela matriz. Tá? Essa notação é útil quando você tem sisteminha de duas partículas, por exemplo. Tá bem? Então, só mostrar que isso aí é uma notação comum em vários livros. Deixa eu ver o exemplo mais simples aqui, para dar tempo. Tem o do cubo. Esse aqui. Oi, você vai disponibilizar esses slides depois? PDF Vou, depois? já até tirei o PDF deles. Vai estar um pouquinho embolado, talvez, tá, gente? Porque eu vou riscando. Ah, não, já salva demais. Obrigado. Me ajuda, né? Então, olha só, vamos tentar começar aqui Eu já fiz, então, para ser mais rápido, eu mostro aqui as contas que eu fiz, para vocês verem se vocês vão entender. Então, o nosso objetivo é calcular o tensor de inércia de um cubo homogêneo, de densidade ρ, massa m, lado L, como ilustrado ao lado. Então, já foi desenhado para você o seu sistema de referência lá. E seu cubo está lá, né, o vértice do cubo está lá na sua origem, tá? Então, lembra, por que eu estou calculando o tensor de inércia de um cubo? Porque, às vezes, ele vai girar num determinado eixo, tá? Esse é para o caso geral. Mas que pode, às vezes, se você mandar ele girar em um determinado eixo, você vai ter componentes de momento angular que não são coincidentes com a direção daquele eixo, tá? Então, vamos lá, gente, ó. Eu estou calculando o primeiro elemento aqui da minha matriz, que vai ser meu IXX. Só que aí, já vou até puxar um parênteses, lembra que o seu primeiro elemento era aquele IXX lá, era um alfa, M alfa, né? E aí tinha o seu IXX, não, mentira. E aqui tinha o seu Y alfa ao quadrado mais Z alfa ao quadrado. Então, estava meio que na notação de sisteminha de partículas, só que o cubo é um objeto que tem, ele é contínuo, né? Ah, mas como é que eu vou transformar isso e não vai ser no somatório? Simplesmente você vai transformar numa integral. Lembra que a integral, quando você tem uma integral lá em dm, né? Isso é a mesma coisa que a integral de ρ dv, né? Então, lembra que o somatório em dm, se o objeto é contínuo, é como se fosse uma integral para todas as massas lá do cubo, todos os elementos de massa, que é uma integral de ρ dv. Só que o ρ do cubo é constante. O que é o ρ do cubo? É a massa total do cubo dividido pelo volume dele. O volume dele é L ao cubo, tá? Integral de dv. Então, o que é integral de dv? Integral de dv, como em coordenadas cartesianas lá, vai ser dx, integral de dx, dy, dz. Então, vai ser uma integral tripla, porque, né, cada um dos eixos lá, das coordenadas lá, varia de 0 até L para aquele cubo, especificamente, como mostrar.
tá? Então, por isso que tá aqui, ó. Quando tem o meu elemento ixx, olha lá, ó, ele tem aquele termo, y2 mais e2, como está mostrado aqui, só que ao invés de estar o somatório de m, ele, na verdade, é uma integral de ρ dv. Entendem isso? Ok, gente? Sim ou não? Sim, tá ok. Por mim, sim. Tá? Então, assim, eu não tenho uma massinha numa coordenada y e z específica lá. Eu tenho que fazer o somatório para todas as massas, das coordenadas y e z somadas ao quadrado para todas as massas. Tá? Então, vamos lá, vamos ver se vocês acompanham aqui. Ó. Isso só o primeiro elemento da matriz. Então, meu ixx, o ρ pode pular da integral. Então, o ρ pulou. Integral tripla, então, de y2 mais e2, dv, que é dx, dy, dz. Pessoal, integral tripla, né? Lembra que o x, o y e z, a princípio, eles são independentes aí. Por exemplo, o que eu já posso pensar de cara para calcular essa integral? Eu dividi ela em 3 partes, tá vendo? Aí cada um tem um jeito de resolver, né? Eu dividi na integral mais interna, que é a laranjinha, a do meio, que é a verdinha, e a x. Então, aqui eu vou fazer bem explicitamente, mas, né, o que eu já poderia pensar assim, olha, gente, esse termo que está dentro da integral, y2 mais e2, ele não tem nada a ver com x, né? Então, eu já posso pegar e resolver a integral de fora, que é lá de dx. O que é a integral de dx de 0 a L? É o próprio L, concorda? Integral de dx é x, de 0 a L é L, tá? Então, eu podia sumir de uma vez com a integral em x, tá? Mas aqui eu fui fazendo na ordem bonitinha. Então, a primeira integral que eu estou querendo resolver é a integral laranja. Então, a integral laranja é lá, ó, a integral de 0 a L, aí eu vou fazer a distributiva aqui, ó, de y2 dz mais e2 dz, tudo de 0 a L, tá bem? Olha, quando eu estou fazendo a integral de y2 dz, eu estou integrando em z. Então, y é uma constante, tá? Então, essa integral, como é que é a integral de y2 dz? Ela é simplesmente y2 vezes z, onde z varia de 0 a L. Concordam? Uhum. Tá? Então, por isso que deu y2 vezes L, tá? Mas, e essa segunda integral? Aí sim, ó, a integral de z2 dz é z3 sobre 3. Só que é de 0 a L, então vai dar o L3 sobre 3. Tá? Então, resolvi a primeira integral, que ela ficou lá em função de y. Beleza, porque agora eu vou ter que integrar em dy. Então, beleza. Então, vou resolver a minha integral verde, que é a integral de 0 a L do resultado, né, da amarelinha, que é esse termo aqui. Então, ficou lá, y2L dy, mais L ao cubo sobre 3 dy. Fiz a distributiva lá em y bonitinha. Resolvo essa integral, ó. L é uma constante, ela vai pulando fora, tá? Achei que deu 2L à quarta sobre 3. Então, vou finalizar com a integral vermelha lá, ó. Então, a integral vermelha vai ser a integral de 0 a L, de 2L à quarta sobre 3 dx. Então, isso é a mesma coisa que 2L à quarta sobre 3 vezes x, de 0 até L, que vai dar 2L ao cubo sobre 3. Tá? Então, calculei o meu ixx. Aliás, nem terminei, né? Que ainda tem que multiplicar pelo ρ, que está aqui de fora. Então, olha, para eu calcular o meu ixx, eu pego o ρ, que estava lá do lado de fora, e multiplico por esse fator 2/3 de L ao cubo, de L à quinta, tá? Ρ é m sobre L ao cubo, blá, blá, blá. Achei que o meu ixx é 2/3 de m, L ao quadrado. Entenderam a lógica? Então, eu acho que o problema é mais matemático aí, eu acho que a gente deu para entender como é que eu acho os elementos de matriz. O problema vai ser resolver essa integral tripla aí para alguns, né? Aí você pensa, meu Deus do céu, vou ter que calcular 9 elementos?
desse jeito? Não, né, gente? Por quê? Porque o negócio é todo simétrico. Então, pensa bem, você calculou o seu IXX e deu 2/3 de ML2. Só que como é que eu calcularia o IYY? IYY, se você fosse ver lá, ó, a integral seria assim, ó, ρ, integral tripla, de x2 mais z2, dx, dy, dz. Vocês concordam que só está trocando o índice? E todo mundo tem que integrar do mesmo jeito? Então, todos os elementos da diagonal principal são exatamente os mesmos. Vai dar 2/3 de ml ao quadrado. Compreendem isso? Tá bem? E aí, agora falta eu calcular os elementos da... Olha lá, ó, é fácil perceber que os elementos da diagonal principal vão ser iguais, devido à simetria do cubo. Agora, os elementos cruzados, eu também só preciso resolver uma vez, ó. Se você pegar lá, o IXY é igual ao YX, mas vai dar tudo igual. Que vai ficar o seguinte, lembra que esses elementos cruzados, eles são negativos, né? Então, tá lá, menos ρ. Olha lá, ó, olha lá o produto cruzado negativo, ó. Menos ρ, aí tem a integral lá do XY, né? É do somatório, mas vai virar uma integral no volume de dx, dy, dz. Compreendem? Os elementos cruzados? E aí, ó, essa é fácil de calcular, essa é mais fácil de calcular, ó. Porque você vê que o produto XY não tem nada a ver com Z. Então, sua integral em DZ já pula lá, ó, para um... Vou resolver aqui rapidinho. Sua integral em DZ já pula lá, ó, para um L. Porque a integral de DZ é Z, de 0 a L é L. Então, sobrou uma integral dupla aqui de x e y, dx, dy. Aí você escolhe que você quer fazer essa aqui, a de dentro, então, ó. O que é a integral de 0 a L de xy dx? O y é como se fosse uma constante, né, gente? Então, ele não tem nada com isso, né? Ele pula, ele sai da integral, tá, ó? Ah, já tô sem espaço aqui. Preciso fazer essa integral explicitamente, gente? Ou vocês dão conta disso? Fale agora, hein? Precisa não. Então, quando eu resolver essa integral dos produtos cruzados, vai dar lá menos m sobre 4L ao quadrado. Então, minha matriz do cubo ficou menos ml ao quadrado sobre 4. Isso aqui ficou tudo igual. Igual. Menos ml ao quadrado sobre 4. Tá? Então, montei o meu tensor de inércia do cubo. Aí você pode pensar assim, nossa, mas né, onde que eu vou precisar disso? Onde que eu vou aplicar isso? Gente, alguém me perguntou também lá nos exercícios. Isso você vai aplicar para você resolver as equações de movimento do seu cubo. Eu quero descobrir como que o ângulo varia com o tempo. A aceleração angular do cubo numa determinada direção. Nós não vamos chegar lá para resolver isso, tá? Mas eu preciso... quando você vai montar a Lagrangiana, você resolve por Lagrangiana, tá? Alguém me perguntou isso lá. Posso resolver essas rotações por Lagrangiana? Sim. Então, você teria que montar a energia cinética do cubo e a energia potencial do cubo, tá? Quando você montar a energia cinética, ela depende do momento de inércia. Lembra quando você pega um disquinho girando, por exemplo? É um caso simples, né? Lembra quando seu disco está girando, como é que é a energia cinética desse disco? Não é meio de I ômega ao quadrado? Né? Então, você depende do momento de inércia. No caso, quando você tem um corpo geral, né? Você depende do tensor de inércia. Então, o tensor de inércia é uma coisa que você precisa calcular, tá? Digamos assim.
Então, no fim das contas, né, se a gente fosse seguir com o curso até o final, a gente chegaria em resolver as equações de movimento desse corpo girando em torno de alguma direção, por exemplo, tá? E aí, Gabriel, o que a gente vai ver na próxima aula é o seguinte, nossa, será que existe algum eixo em que eu posso eliminar os termos cruzados, por exemplo? E aí fica muito mais fácil tratar com o meu tensor de inércia, porque ele só tem 3 elementos. Se eu quiser calcular a minha energia cinética, eu só preciso medir com 3 elementos. E isso a gente vai ver, tá? Existem eixos que são chamados os eixos principais, que são eixos, né, de simetria. Por exemplo, a diagonal do cubo aqui, ó, ela divide esse cubo exatamente em 2 partes iguais, tá? Então, esse é um eixo de simetria que facilita o cálculo da minha matriz de tensor de inércia. Tá bem? Mas isso é só a próxima aula. Então, eu vou parar aqui para eu fazer a chamada. Então, o que vocês acham, hein, gente? Vocês acham que a gente faz uma aula síncrona segunda-feira? Aqui está escrito assíncrona. Acho bom, acho ruim não. Por mim, tranquilo. É bom também. Como é que é, Marcos? Eu acho bom. Eu acho que, eu não sei, né, gente? Tem gente que detesta a aula síncrona, mas eu acho que fica mais fácil de entender. Pode ser síncrona? Eu acho que... Pode sim. Sim. Então tá, eu vou mandar para vocês que vai ser síncrona, aí às vezes a da quarta a gente faz a síncrona com uns outros exercícios, porque eu vou tentar, então, o que eu vou fazer nessa aula síncrona de tensor de inércia? Esse é o tensor de inércia. Fechou. Faltou eu dar mais exemplos, né? Então, eu tinha alguns exemplos aqui, mas que não vai dar tempo. Então, eu vou começar a aula resolvendo mais alguns exemplos de cálculo de tensor de inércia e fechar essa parte dos eixos principais de inércia. E aí, fechou, as outras aulas vão ser aulas de aplicação. Se der tempo, tá bom? Tá ok. Ok. Vou parar.